Fala galera, bem-vindos novamente ao programa Diálogos Culturais em Cena. Eu sou o Rodrigo Ferreirês. Eu sou a Fábio Oliveira e hoje estamos aqui com uma edição especial do programa, trazendo aqui uma convidada mais que especial, né, para fazer alusão ao Dia da Consciência Negra. Preta? Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu sou Preta Gonçalves, sou assistente social e atualmente estou como subsecretária de assistência aqui no município de Seropédica. É um prazer estar aqui com vocês. É isso, a Preta hoje é convidada para falar um pouco sobre a questão da Semana da Consciência Negra, né, que é um evento que vai ter aqui na Secretaria. E o tema dessa semana desse ano é Protagonismo Negro, a ascensão dos nossos em todos os lugares. Bem-vinda então, Preta. Obrigada. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu vou iniciar então com uma primeira pergunta para você, que é o seguinte: como que você enxerga a atuação das pessoas pretas no âmbito público, né, no cargo público, na rede privada, na rede pública? Enfim, conta pra gente o que você consegue ver, né, dessa situação do cargo de mulheres pretas, principalmente, em cargos públicos, né? Bem, primeiro já quero começar dizendo que essa discussão é um debate extremamente importante para os dias atuais. Ele é um debate que só faz nos melhorar, né? A gente cresce discutindo e tem muitas questões na sociedade, muitas pautas, Rodrigo, Fábia, você que está assistindo aí em casa, que a gente costuma não falar porque não quer tocar em algumas feridas. E falar de negritude é tocar numa ferida aberta no nosso país, uma ferida que ainda está aberta, né? Então eu quero parabenizar toda a Secretaria de Cultura, a todos os fazedores que estão aqui, a todos os trabalhadores da cultura no nosso município por essa iniciativa. Falando da questão da atuação das pessoas pretas nos cargos públicos e privados, nos cargos de decisão, lugares de decisão e de poder, a gente vê que isso tem aumentado de um tempo para cá, né? Antigamente a gente via muitas pessoas, pouco pessoas pretas, na verdade Sim. poucas pessoas pretas atuando em lugares de decisão, espaços de poder, né? Assumindo secretarias, como hoje a gente tem aqui em Seropédica, a gente tem secretários negros, a gente tem subsecretárias negras. Então isso é algo que vem mudando de um tempo para cá. E essa mudança também não é fruto do alakazam, né, do passe de mágica. Essa mudança é fruto de muita discussão, essa mudança é fruto de debates na sociedade. Por que nós não podemos estar em outros espaços que não sejam aqueles que foram socialmente desenhados para nós? O que é um espaço socialmente desenhado para as pessoas? É quando as pessoas acreditam que a pessoa negra pode estar somente lá servindo café, somente varrendo, ele é o porteiro, o garçom, é o ascensorista. A própria mídia dá essa ideia mesmo, Exatamente. né? Quando vai fazer algum programa, você já vai ver que de cara a mulher negra quando tá, ou o homem, ele tá na parte da cozinha. Então, ele já passa isso mesmo ali, do trabalho ali naquela colocação. Já fica entranhado, mesmo que não diretamente, né? Disfarçado, mas coloca, infelizmente. Exatamente, e a mídia é um veículo que a gente tem, que é um veículo de massa, quando a gente fala, por exemplo, de televisão, das novelas, algumas séries. Então é um veículo de massa que todas as pessoas têm acesso, nem todo mundo lê um jornal, nem todo mundo acessa páginas informativas na internet, de jornais e tal. Então é uma construtora, sim, do pensamento social. E que tá na casa de todos eles, Exatamente. Né? Então, de uma forma ou de outra, acaba induzindo aquele pensamento ali, que aquela é a posição, né? Tem essa influência. Eu, por exemplo, cresci não vendo mulheres negras bem-sucedidas nas novelas. Não que o trabalho doméstico seja um trabalho menor, que o trabalho de auxiliar de serviços gerais seja um trabalho menor, não se trata disso. Mas porque são apenas esses espaços que são desenhados para nós. Então eu vejo, Rodrigo, voltando à sua pergunta, de que a gente já tem uma melhora, de que a gente já tem uma mudança, né, no protagonismo das pessoas pretas, atingindo cargos de decisão, nos espaços de decisão e nos espaços de poder. Então a gente já vê uma mudança significativa. Até pela representatividade que essas pessoas têm, né? E aí, por exemplo, você lá pequenininha,
não via ninguém na televisão e tal. E hoje em dia uma você já tem barreira, né, que você vê que está sendo quebrada aos poucos. Você vê que recentemente teve aquela questão da personagem de desenhos infantis que colocaram negra e que repercutiu muito na sociedade, no Facebook mesmo eu tava vendo, né, por conta de muitas pessoas que não aceitavam aquilo dali, porque cresceu a vida inteira vendo aquele personagem branco e acha que tem que ser aquilo dali que você descaracteriza, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma construção no pensamento que de criança, quando você vê, imagina, uma menina vai fazer uma festa de aniversário, ela tá lá, quais são as princesas que ela tem que poderia representá-la ali? Não tem, né? Então é uma barreira antiga, mas que a gente ainda tem que estar quebrando todos os dias, né? Exatamente. Por exemplo, quando você fala das princesas da Disney, agora que a gente tem a Anastácia, sim, né? Agora a gente tem a Moana. Antes nós não tínhamos. Nós não tínhamos uma representação, né? A gente só tinha as princesas brancas. Mas isso também aponta para uma outra questão que é muito interessante, que é de quem conta a história. Né? Tem até aquele livro e também é um episódio no YouTube que eu recomendo, que é O Perigo da História Única, que é da Chimamanda, que é uma autora nigeriana, e ela fala sobre isso. Quem conta a história, ela conta de uma forma que favoreça a si mesmo, sim. Né? Então, a nossa história, ela é o tempo todo contada por pessoas brancas. A escrita é feita, na maioria das vezes, por pessoas brancas. Então, quando eu conto a história a partir do meu ponto de vista e coloco aquilo ali como uma história única, eu deixo de fora muitos outros personagens, muitos outros atores que foram extremamente importantes para a construção. A construção do imaginário coletivo, a construção da nossa história enquanto nação, da nossa história como município, porque a gente sabe, né, que o povo preto teve um protagonismo aqui na história da construção de Seropédica. Seropédica foi uma cidade escravocrata, então tem muito sangue negro aqui. Então quando a gente conta a partir de um ponto. E qual é esse ponto? Então, por muito tempo nós, pessoas negras, ficamos de fora mesmo. E essa questão que você pontuou aí sobre A Pequena Sereia, que é sobre o filme, né? Isso repercutiu muito. E aí eu fico pensando, às vezes a gente tem que fazer uma pergunta inversa. Por que não uma pequena sereia negra? Não é perguntar por que a pequena sereia é negra. Por que tem que ter uma pessoa preta bem-sucedida numa novela? Por que tem uma pessoa preta num cargo de poder? A gente tem que fazer a pergunta inversa. Por que não pode haver? E muitas coisas também, eu acho que assim, se perguntar por que isso só te incomoda quando vem à tona. Porque você falar de racismo, você pode chamar várias pessoas, ela vai se negar que aquilo dali, ou se colocar totalmente contra. Mas quando vem uma situação assim, ela sem perceber, que já está entranhado nela, ela levanta causas que você vê que aquilo dali já estava guardado nela e ela só veio a se revelar quando o assunto se torna público, né? E aí, Fábia, como você estava falando, essa questão de que a pessoa só percebe o racismo quando ele é trazido à tona, numa fala, quando acontece algum evento, né? Isso é fruto do racismo que a gente vive na nossa sociedade, que é o racismo estrutural, né? E o que é o racismo estrutural que todo mundo tanto fala? Quando a gente vai fazer uma casa, como que a gente começa, né? Pelo alicerce. Eu não sou arquiteta, nem engenheira, nem pedreira, mas a gente sabe minimamente que é pelo alicerce e que isso influencia muito na edificação que a gente vai ter. Então, se você contrata um profissional que vai fazer um alicerce errado, o resto daquela edificação inteira estará errada. Então, o racismo, ele é uma estrutura, ele é uma base fundante da nossa sociedade. Porque foi como que o povo negro chegou aqui? Sequestrado da África para servir de escravo, de escravizado nas plantações, enfim, no início da nossa sociedade. Então, na fundação da nossa sociedade aqui brasileira, a gente tem o racismo, a violência, porque as mulheres foram estupradas, porque o povo indígena foi assassinado. Então, isso está na estrutura, na base da nossa sociedade. Por isso que a gente diz que é o racismo estrutural. É porque daí que cresceu, que essa estrutura ela foi moldando tudo que se veio depois. Toda a nossa sociedade. As relações de consumo, as relações afetivas, as relações trabalhistas, tudo está moldado em cima dessa base. E como eu já havia dito antes, o racismo é um dos braços do capitalismo. Então, para se manter dessa forma, para o capitalismo se manter em movimento, se manter gerando lucro, a gente precisa também operar, que o racismo opere. Então é por isso que às vezes na sociedade o Brasil é um incrível caso do país onde ninguém se reconhece racista, mas todo mundo diz que tem racismo. É verdade.
Infelizmente, a gente vive isso, né? É uma coisa que não tem como correr. E a gente só vê Sim. mesmo quando vem esses assuntos. Parece que só se fala de racismo nessa época do ano. Sim. Né? Agora Incrivelmente. e em maio. É como se nós isso. só existíssemos Nessa época. em maio, por causa da história da abolição, e agora em novembro, por causa da consciência Sim. negra. Você acredita, Preta, que existam figuras negras, pretas, em ascensão hoje no ambiente social? Sim, muitas. E como você vê essa participação dessas pessoas? Então, a gente tem várias pessoas pretas participando da sociedade, assim, digo em destaque, né? Porque na sociedade a gente sempre teve. Mas a gente tem muitos autores negros agora que estão tendo mais visibilidade com as suas produções. Atores, cantores. Eu vejo assim que na música, de certa forma, o povo preto sempre foi muito bem-vindo no entretenimento, né? No carnaval, no samba, aquela coisa ali, a bailarina, no funk e tal. Mas hoje eu gosto muito de ressaltar também a produção intelectual preta, né? O quanto a gente já sofreu apagamento, a gente já sofreu branqueamento, né? Por exemplo, a gente pega lá uma foto de Machado de Assis, você não diz que Machado de Assis era um homem negro, né? Você vê aí o Rebouças, você vê o Luiz Gama, a gente vê essas pessoas todas muito mais branqueadas nas, não identifica, nas né? fotos, exatamente. E hoje, e isso também aconteceu com a nossa produção literária, né? Hoje a gente ouve muito falar de Carolina de Jesus, de Lélia Gonzalez, de Beatriz Nascimento, do próprio Milton Santos. Então hoje a gente vê que a gente tem a nossa produção tá aí, tá sendo lida, tá sendo feita, tá sendo estudada. A literatura mudou em todos os aspectos, né? Isso. Eu digo como professora também que eu vejo que em sala de aula, muitas das vezes, os livros trabalhados já vêm com essa ideia, para que a criança já cresça valorizando a cultura dela, o penteado, o cabelo, se reconhecendo, coisas que antes você não via. Não, né? antes a gente não tinha isso. Então a gente vê muito essa ascensão, e quando você fala dos espaços na sociedade, a gente pode pensar também na questão das universidades. Né? Nas universidades eu trabalhei na recepção da divisão de matrícula da Universidade Rural, e por um período eu via chegar ali muito mesmo um público mais branco, oriundo de escolas particulares, que era esse o perfil. Até na minha adolescência também o perfil dos estudantes da Universidade Rural aqui era outro. Quem tinha dinheiro, que tinha aquilo dali. Você acha então que as cotas ajudaram muito essa ascensão? Né? Gente, sem sombra de dúvidas, a gente vê até pessoas pretas fazendo um discurso contra as cotas. Muito. Né? Você falou uma coisa importante, porque muitos deles mesmos vêm com esse discurso formado de que não é a favor. Como você enxerga isso? Então, a política de cotas no país já existe há muito tempo, né? Quando as pessoas que eram abastadas, que tinham dinheiro, os filhos de fazendeiros, eles não precisavam nem fazer vestibular. E isso eu tô falando da nossa Universidade Rural, que é uma universidade que tem 100 e poucos anos, exatamente. Que a gente tinha essas cotas para estudar quando vieram os italianos para o nosso país, para trabalhar nas plantações, que foi onde começou também o projeto eugenista, porque se tinha muito preto no país e precisava dar uma clareada. Quem nunca ouviu, né? Vamos dar uma clareada na família. Fulana veio. Isso foi. Veio para clarear. Exatamente, veio para clarear a família. Isso foi um projeto que aconteceu no nosso país. Então, quando os italianos vieram, outros imigrantes vieram para cá, receberam terra, puderam estudar, já existia esse programa das cotas, né? E hoje a cota, ela não é uma questão de capacidade, se o negro tem tanta capacidade quanto o branco, se o negro tem menos ou se o branco tem menos. Não é uma questão de medir, de mensurar, mas de reparação histórica. São políticas afirmativas, né? Isso aí. São políticas afirmativas, e a lei de cotas raciais, ela veio para equiparar. Por quê? As universidades estavam cheias de pessoas brancas, as pessoas pretas, pela história, pelo nosso histórico, não é uma questão de, mas que a gente ouve muito isso também, né? Mas eu acredito que a pessoa negra tem capacidade de estar na universidade. Sim, tem capacidade de estar na universidade. Mas quando a gente herda uma questão de pobreza estrutural também das nossas famílias, porque quando veio a lei da abolição, o preto não podia estudar, porque não podia mesmo estar nas escolas, isso levou muito tempo para ser conquistado, a gente foi ficando para trás, e isso foi sendo reproduzido de família para família. Dada a questão da pobreza,
muitos jovens, muitos adolescentes, e hoje isso também ainda acontece, precisam auxiliar na complementação de renda das suas famílias. Sim. Então, Exatamente. eu estudo de manhã, durante a noite, e trabalho durante o dia. Qual vai ser a minha qualidade? Que qualidade que eu vou ter ali na hora de fazer uma prova, na hora de fazer o Enem, né? É Antigamente, na época de vestibular. Então, a cota, ela não... O aluno que entra nas universidades através da cota, ele não tem menos dificuldade do que o outro que está lá. Não é capacitismo. É a oportunidade, isso aí, não é o capacitismo. Dele é totalmente É a diferente. oportunidade de entrar na Sim. universidade. Aham. Agora, se manter lá, não tem nada a ver Nada com a ver cota. com cota. Quem entra pela lei... A capacidade dele mesmo ele só vai mostrar depois ali. Agora, em relação a Exatamente. isso, realmente é muito difícil. Você vê que a maioria das pessoas hoje não tem uma visão dessa. Daquele que trabalha o dia inteiro, que chega à noite e ainda vai fazer uma faculdade, que tem que ficar casando uma coisa com a outra, né? Só vive para aquilo. Né? Exatamente. Só vive para aquilo dali. E quando você vê um de fora que trabalha, gente, olha, eu já passei por isso trabalhando e estudando à noite. É uma dificuldade muito grande. E em relação à cota, ela vem meio que dando uma oportunidade de você concorrer de maneira igualitária. E é uma reparação histórica, né? Exatamente isso. É uma política de reparação, é uma política afirmativa Sim. de reparação. Quem entra na universidade pela lei de cotas, ela não sai de lá pela lei de cotas. Ela sai pelo próprio esforço. Exatamente. Ela precisa ter o coeficiente de rendimento igual qualquer Sim. outro aluno. Ela precisa fazer os trabalhos igual todo mundo. A prova é igual de todo mundo. Então é muito importante também que a gente aprenda e tente se informar a respeito. Porque você vê em relação ao Enem. Querendo ou não, é uma cota que você tem ali. Porém, o que acontece? Ele dá a oportunidade para você concorrer com aqueles outros que só vivem para aquela vida ali, que tem um pai que banca, né, que tem aquela vida todinha formada, ele não precisa trabalhar para poder se manter ali dentro. E aquele outro que não. Você vê que antigamente na rural você não encontrava, né? Hoje em dia não. Com o Enem deu a oportunidade de abrir as portas para muitas outras pessoas de uma maneira entrar e concorrer. Exatamente. E só se mantém lá dentro e se forma quem realmente estuda. Ali é outro assunto, né? E até mesmo na política de cotas, você só entra se você estiver ali dentro da nota. Da nota. Né? Não é o fato de, eu vou lá porque eu sou isso, porque eu sou preta, porque eu sou indígena, eu vou lá e já tá me garantido. Você faz a prova ali, você precisa ter nota. A dificuldade é a mesma, a prova é a mesma. Né? Exatamente. As oportunidades que hoje em dia ainda não são, né? Infelizmente. Para mulher, principalmente sendo mulher negra. Você como mulher negra, você tem uma visão totalmente diferente, que eu acredito até mesmo da minha. Porque a gente sabe como que é. Eu acho que você falar de uma coisa que você não vive é muito mais difícil. Então você tem não só a capacidade de falar como mulher, mas também como uma mulher negra. Porque é uma visão que você sofre na pele, em qualquer local que você vai. Diferente de mim chegar aqui e explicar totalmente em relação ao racismo, como que é, sendo que eu não tenha vivido aquela ali, não tenha tido uma experiência viva, né? Sim, e nisso, Rodrigo, antes de você tomar sua fala, eu até quero lembrar o que diz Angela Davis, né? Que foi uma ativista importantíssima. Ela diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E por que ela diz isso? Porque na pirâmide social, nós mulheres negras estamos na base. A gente tá, acima vem o homem branco, a mulher branca, o homem negro e por último a mulher negra. No que diz respeito às oportunidades, enfim. Então a gente tá ali sofrendo as opressões do racismo durante todo o tempo, como você tá falando aí, né? Só para complementar a fala, essa frase, né, que você falou, tem uma frase também muito interessante que na verdade eu acho que ela serve para todo mundo, não só para questão racial, mas para questão LGBT, enfim. Quem não se movimenta não sente as grades que o aprisionam, que é da Rosa Luxemburgo. Também é uma frase muito, né, emblemática e enfim. E aí, passando então para a continuidade aqui das perguntas, Preta, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: o que você diria para a Preta de 10 anos de idade? Você hoje aqui, Preta Gonçalves, subsecretária de Assistência Social e Direitos Humanos. O que você diria para a sua Preta lá de 10 anos de idade? Para Patrícia, talvez, né? Essa pergunta... Só passou 10 anos, né? Quase de ontem. Vem aqui atrás, bem perto. Mas há 10 anos de idade, 10 anos atrás, 10 anos de idade. Ô, Rodrigo, você tá falando isso, Rodrigo? Tá perto aqui, ó. Então, essa pergunta é uma pergunta que me toca muito, né? E porque a Patrícia, né, de 10 anos de idade,
ela era uma menina que vivia intensamente as opressões do racismo. Não é fácil ser uma mulher negra, hoje não é fácil ser uma mulher negra, mas também não era fácil ser uma criança negra. Eu sempre digo isso porque quando a gente é uma criança negra, hoje, né, a gente vê assim que o negro está em ascensão, como a gente está discutindo aqui, a gente vê na televisão, o empoderamento dos cabelos, da volta das tranças. Sim. Então a gente vê, você vai numa loja de departamento, você vê lá uma modelo, né, nas propagandas e tal, mas na minha época não era assim, na minha época de infância. Então eu sofri muito racismo na escola, né, na escola não tinha esse nome. As pessoas falavam implicância, a gente achava que as pessoas implicavam. Então, a Patrícia, a preta de 10 anos de idade, a Patrícia de 10 anos de idade, ela era uma criança triste, insatisfeita por ser negra. Por quê? A minha mãe é negra, mas a minha mãe não é uma negra retinta como eu. O meu pai é um negro retinto. A minha mãe não era. Então, muitas vezes, pelas coisas que eu sofria na escola, os apelidos, né, por ser sempre deixado de lado, por não ser considerada bonita, eu olhava pro meu pai, olhava pra minha mãe e eu via que as minhas primas, que eram da cor da minha mãe, né, que eram negras, que são negras até hoje, mas da cor da minha mãe, que não são retintas, que é o que o pessoal chama de pardo, chama de moreno, chama de mulato. Eu olhava assim e eu pensava assim, cara, Deus, por que o Senhor não me fez da cor da minha mãe e não da cor do meu pai? Porque eu sabia que ser da cor do meu pai, ser da cor que eu sou, me fazia sofrer muito. Então, era uma criança totalmente diferente, até da autoestima que os meus filhos, porque eu sou mãe de 3, eu tenho uma de 28, uma de 15 e um menino de 13, é uma autoestima totalmente diferente da dos meus filhos. Até porque os meus próprios pais não sabiam lidar com a questão, né? Então, o que eu diria pra mim com 10 anos de idade, se eu estivesse andando agora numa estrada, ou se eu estivesse sentado em algum lugar pensando, ou se eu com 10 anos entrasse aqui agora nessa sala, eu diria pra mim assim, eu diria, continua, porque lá na frente tem uma mulher incrível te esperando. Nossa. Eu acho que é isso que eu diria, e é o que eu digo também pra toda menina preta, pra toda jovem preta, pra toda mulher preta que tá assistindo esse podcast, né, que está assistindo aqui essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. A gente precisa ocupar espaços, a gente precisa ser vista. Sim. A gente precisa colocar e não ter medo de colocar para fora o nosso potencial, porque eu também nem sempre fui essa mulher que vocês estão vendo aqui, eu nem sempre fui tão corajosa. E às vezes acho que ainda não sou. Criando, né? E às vezes acho que ainda não sou. Mas o que eu digo é, pra mim e pra todas as pessoas que estão assistindo, principalmente para as pessoas pretas que estão assistindo esse podcast, continua. Os nossos passos vêm de longe. Na nossa história não há motivo para nós nos envergonharmos de ser pretos, apesar de sermos sempre associados a coisas, né, ruins, ao banditismo, à prostituição, enfim. Mas nós somos um povo forte, um povo que resiste, um povo que caminha, a nossa cultura é linda, a nossa religião não é do diabo, né? O nosso cabelo é lindo, nós somos apenas pessoas diferentes, com histórias diferentes. Nós não temos do que nos envergonhar. Então, eu penso que é essa reflexão que eu deixo aqui, né? E de sempre motivar as pessoas. Sigam pessoas pretas nas redes sociais, leiam livros de autores pretos. Não é que você não vai seguir branco, nem que você não vai ler. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a gente precisa se apropriar daquilo que é a nossa história. E você vê que isso já fez uma diferença tão grande na sua vida que hoje o reflexo que os seus filhos recebem é outro. Né? Porque por mais que lá atrás tenha sido difícil, você não levou aquilo dali pra sua vida pra frente. Hoje os seus filhos têm uma visão diferente. Sim. E os filhos deles lá na frente também terão outra. O que é triste é a gente ter se passado tanto tempo e ainda falar do mesmo assunto como se fosse uma coisa que surgiu agora. Exatamente. Não, isso é um absurdo. Mas é o Brasil. Infelizmente, né? A gente tem que conviver com isso, é uma luta constante. Constante. Né? Constante. Todos os dias é uma luta. Olha, Preta, quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi um prazer enorme, né? Um papo super gostoso. Pra quem falou que não tinha muita intimidade, se mostrou super à vontade. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Hashtag Papo de Milhões. É muito. Né? Preta, também gostaria de agradecer a sua presença aqui, né?
todo mundo aqui que colaborou, nosso cameraman Badu, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. E pra gente falar desse tema tão necessário, né? Sim. A gente sabe que é muito essa questão da Semana da Consciência Negra, mas a gente quer cada vez mais falar desse tema que a gente sabe e entende que é um tema muito importante, né? E algo que chama atenção nossa também, Rodrigo, para que a gente não fique trabalhando essa questão somente nessas datas. Sim, né? Exatamente. A gente pode começar a procurar outros assuntos, trazer, porque né, são pautas que a gente pode estar levantando sempre e que mexem muito com quem está em casa ou com outras pessoas que às vezes olha e se sente representada. Porque verdade. você falou de você quando tinha 10 anos de idade. Imagina quantas meninas de 10 anos de idade ouvindo isso ainda passa por isso hoje. É verdade. Sim. Né? Tem muitas. Então, assim, por mais que tenha sido lá atrás, é uma ferida que tá ali ainda. Sim. E que sangra toda vez que toca. E que é um assunto que as pessoas não gostam de falar. Então, a gente mesmo tem que mudar um pouco a nossa postura e trabalhar isso mais vezes, né? Verdade. Sim, Trazer ampliar sim. a discussão mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Bom, gente, então é isso, ó, hashtag Papo de Milhões e hashtag preconceito de centavo. É isso? Isso aí. Preconceito não tá com nada, né, gente? É isso, então. Obrigado a todo mundo e até a próxima, galera. Até a próxima, Tchau, gente. tchau. Foi muito bom estar aqui com vocês.